Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Estamos nos organizando aqui para estar pregando a palavra de Deus, para transmitir a pregação, cantar alguns louvores também ao Senhor, nesse culto que podemos dizer aqui um culto online, né? Um culto onde nós nos encontramos cada um na nossa casa, com a nossa família, e iremos louvar o Senhor. E quero convidar você junto comigo também a louvar aí na sua casa e também ouvirmos, né, logo mais a palavra do Senhor. Boa noite, Sônia, boa noite, presbítero Rafael, boa noite a você que vai chegar, que está chegando, que vai participar conosco, que vai ouvir essa palavra depois. Que Deus abençoe grandemente o seu coração. Boa noite, irmão Afonso. O hino 222 fala de um desejo de estar mais perto da cruz de Cristo. Eu não sei se você já passou por esse pensamento de querer ir para o céu. Né? Tem momento que a angústia bate no nosso coração, as preocupações. Quando a gente lembra que a palavra de Deus nos garante que lá no céu não tem nada disso. Mas é bom saber que nós estamos com Cristo aqui. Ele habita conosco. O Espírito de Deus habita na nossa vida. Mas esse hino fala do desejo de estar mais perto da cruz, de ter um relacionamento maior com Deus, mais perto de Deus, né? Conhecer mais a Deus. Eu quero convidar você para cantar comigo aí da sua casa. Assim. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor. E contigo sempre desejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. A seguir-te sempre eu vim decidir, constrangido pelo amor. Jubiloso, pois, me declaro teu, sem reservas, meu Senhor. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. Que prazer sem par, que delícia é aos teus santos pés me achar. E com viva fé e profundo amor com meu Salvador falar. Mais perto da tua cruz eu vejo, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. Que possa ser esse nosso desejo, né? De estar mais perto de Cristo, mais perto da cruz de Cristo. Boa noite aí a Cleia, minha esposa, amada. Boa noite, presbítero Jean. Boa noite, Thaís, Trofino. Boa noite, Diácono Guilherme. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Estarmos
prestando esse culto ao Senhor nesse momento. Vou ainda cantar o hino 153. Você pode estar aí pegando o seminário e cantando comigo esse cântico de adoração, de louvor ao nosso Deus. Vamos cantar? Hino 153. Com tua mão, segura bem a minha. Você já imaginou se nós não estivéssemos seguros pela mão de Deus? Esse tempo tão difícil, né? Essa crise que nós atravessamos. Mas como que Deus tem nos segurado? Lembre que não é nós que estamos seguros na mão dele, é ele que está segurando a nossa mão. É ele que está nos dando todo o apoio, toda a segurança, né? Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, Cristo meu Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e meu caminho alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escura, teu rosto vendo, nada temerei. E no momento de transpor rios, que tu por mim vieste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares lá do céu descendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, conduz-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. Amém. Que maravilha poder ter essa promessa, né? Que é o Senhor que nos sustenta, que é o Senhor que nos segura pela mão. Nós estamos seguros e guardados pelo nosso Deus. Como que foi bom hoje pela manhã, né? Poder nos reunir na nossa casa, poder ver o presbítero Rafael, o presbítero Jean, com alegria, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, né? Na condução do estudo da escola. Deus abençoe a vida de vocês, presbíteros, né? Nós temos visto nosso presbítero participando, o presbítero André também tem colocado todo dia lá uma pergunta do nosso catecismo. Irmãos, nós não estamos parados como igreja. Temos servido ao Senhor, temos procurado servir a igreja, toda a liderança, estamos sempre atentos aos acontecimentos, né? E estamos aqui felizes, né? Por saber que o Senhor tem nos dado graça, tem nos fortalecido. O Senhor também tem suprido a necessidade financeira da igreja. Cada mês que entra, a gente fica um pouco apreensivo, né, porque temos compromissos a pagar. Mas eu quero louvar a Deus pela sua vida, que tem sido fiel a Deus, mesmo em meio à dificuldade que nós temos enfrentado. E Deus tem abençoado famílias, Deus tem abençoado irmãos que têm contribuído. Não deixe de estar aí dizimando, ofertando ao Senhor, suprindo as necessidades da igreja. Eu quero agora orar, pedindo a bênção de Deus para esse momento da palavra, mas também estar agradecendo a Deus pela sua vida, né? Por você ter a disponibilidade de servir ao Senhor com a sua vida, mas também com os seus bens, com os seus dízimos, com as suas ofertas. Então,
Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Deus querido e amado, Tu és nosso Deus querido, Tu és o Deus digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Não tem como nós nos reunirmos na Tua presença, Senhor, sem Te glorificar, sem reconhecer que Tu é o nosso Deus, Tu é o nosso Senhor e que o Senhor reina sobre todas as coisas. O Senhor governa a nossa vida. Nós não temos, Senhor, vida própria. O Senhor é que nos guia, o Senhor é que nos segura, o Senhor é que nos mantém firme, o Senhor que, através de Cristo Jesus, é a nossa rocha. Oh, Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu quero te louvar pela tua igreja, quero te louvar por cada irmão que tem sido fiel no seu dízimo, nas suas ofertas, cada irmão que tem, ó Deus, participado também na liderança, que tem se envolvido, ó Deus, no ministério dessa igreja. Nós queremos, ó Deus, te pedir que pela tua misericórdia e graça, que nos alcance com a tua palavra mais uma vez, que o Senhor fale ao nosso coração e que o Senhor antecipe, ó Deus, o quanto mais rápido esse tempo de estarmos juntos como igreja em comunhão. Sabemos que esse tempo, ó Deus, não cabe a nós, cabe a Ti. Tu tens o melhor, Tu és soberano, e nós estamos sujeitos, ó Deus, a Ti e à Tua vontade. Deus, aquieta o nosso coração. Fala conosco nessa noite, no poder do Teu Espírito Santo, usando o Teu servo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos abrir, queridos, a palavra de Deus na segunda carta de Coríntios. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Segunda epístola, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 a 11. Temos pregado expositivamente. Nós não iremos pregar todos esses versículos hoje, mas iniciaremos aqui um sermão dentro dessa película, né? E dentro desse parágrafo, e continuaremos domingo que vem. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, de 3 a 11. Eu estou esperando você achar. Não estou lhe vendo aqui, né? Uma igreja reunida, mas eu acredito que você esteja com sua Bíblia aí na mão ou pelo celular para acompanhar essa leitura. A palavra de Deus diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis na consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em que temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações, a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos.
Querido, nós já oramos, pedindo a bênção de Deus para a mensagem dessa noite. E gosto sempre de fazer perguntas, né? E hoje a nossa pergunta é: qual deve ser a nossa atitude para com o nosso Deus em meio ao sofrimento, em meio a esse tempo de pandemia? Sempre estamos ligando, né, aos acontecimentos presentes, como devemos agir, reagir, nos comportar. Né? Hoje também o assunto de manhã foi dentro desse tempo em que nós vivemos. E essa pergunta ela precisa ser realmente pensada à luz da palavra de Deus, não é? E neste texto lido, nós iremos aprender com o apóstolo Paulo que mesmo em meio ao sofrimento, nós podemos louvar a Deus, reconhecendo o seu favor em nos consolar, confortar e ainda por fazer de nós instrumento de consolo para outras pessoas. Você já pensou nisso? Que além de ser consolado, nós podemos ser instrumento de Deus para consolar outros que sofrem, outros que estão afligidos, que estão entristecidos, né? Queridos e amados e amadas, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, ela foi escrita no ano 56 depois de Cristo. Provavelmente na segunda metade do ano. Paulo escreveu esta carta da província da Macedônia. Isso você pode conferir no capítulo 2, 13, capítulo 7, o versículo 5 e o capítulo 9, o versículo 2. A carta foi conhecida, ou ficou conhecida, como a mais pessoal do apóstolo Paulo. Porque ele revela nessa carta os seus sofrimentos, os seus sentimentos passados ou sofridos, né, na sua caminhada ministerial, no seu ministério pastoral, no seu apostolado. Paulo escreve também relatando os problemas que a igreja de Corinto tinha e como ela deveria ser e proceder. Esse é um assunto que abrange toda a carta. Ela é uma carta que consiste de razões pastorais, teológicas e práticas, não muito diferente do que o apóstolo Pedro também trouxe para nós nos últimos domingos. 2 Coríntios, ela é uma carta de encorajamento e consolo espiritual para todas as pessoas que enfrentam tribulações, sofrimento e tristeza em toda e qualquer situação. O seu tema-chave principal é consolo. Como que nós podemos saber disso? Queridos, o verbo consolar aparece 18 vezes na carta e o substantivo consolo 11 vezes. A carta, ela começa com consolo e termina com consolo. Capítulo 1, versículo 3, que faz parte da leitura que nós lemos, e o capítulo 13, o versículo 11. Tanto no início como no final, Paulo traz à luz o assunto do consolo. E o versículo-chave se encontra no capítulo 12, versículo 9. Paulo diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, Paulo está engajado nessa carta de olhar para o Deus que consola, para o Deus que sustenta, para o Deus que cuida. Não é? E o texto que nós lemos para a mensagem trata claramente do consolo. Essa passagem é a mais importante do Novo Testamento sobre o consolo. Podemos afirmar que aqui se trata da teologia do consolo. Alguns comentaristas chegam a citar nos seus comentários sobre essa carta como a teologia do consolo aqui nessa parte. A mensagem central do apóstolo é que todo consolo provém de Deus, o Pai, que concede aos seus filhos nos momentos de tempestade, sofrimento, tribulações, desespero e de tristeza. Vem do Pai o consolo.
Mas o apóstolo Paulo nos faz conhecer essa verdade como uma doxologia. O versículo 3 começa exaltando ao Deus Todo-Poderoso com uma doxologia, que é conhecida como a mais linda do Novo Testamento. Já imaginou que texto lindo que nós estamos aqui hoje falando, pregando? Doxologia é uma forma de louvor, uma forma de glorificação a Deus. E o apóstolo Paulo, ele poderia começar a sua carta aqui falando das situações adversas em que ele se encontrava. Talvez se fosse eu e você, ao escrever essa carta, ou a carta pelo menos parecida, não é? Nós estaríamos contando, talvez, das nossas dificuldades, do sofrimento que ora passávamos. Mas Paulo, ele não escreve dessa forma. Ele começa a sua carta exaltando, louvando, agradecendo a pessoa bendita de nosso Deus. E por isso, queridos e queridas, você que nos ouve, o nosso tema é Deus. Aliás, Deus é o único digno de todo louvor. Deus é o único digno de todo louvor. O apóstolo Paulo, ele louva a Deus como o único digno de ser louvado. Ele louva-o por algumas razões. Por quem ele é, pelo que ele faz em nossas vidas e pelo que ele faz por intermédio de nós. Hoje veremos a primeira razão por que Deus deve ser louvado. Deus deve ser louvado por quem ele é. O versículo 3 diz: bendito seja Deus. Bendito seja Deus. E isso nos leva, em primeiro lugar, a perguntarmos quem é Deus. A nossa confissão de fé do Eistemista, símbolo de fé da IPB, da nossa igreja, responde essa pergunta dizendo o seguinte: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incomparável, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e que é imutável. Ainda diz que ele é cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro galardoador dos que o buscam. E, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Esse é o nosso Deus. O Deus de Paulo é o nosso Deus. O único Deus verdadeiro que é digno de louvor, de honra, de glória, de adoração. E Paulo o exalta dizendo: bendito seja o Deus. Bendito expressa adoração e louvor. A palavra grega para bendito é uma forma judaica de louvor a Deus, reconhecendo como a fonte de todas as bênçãos celestiais. Todas as bênçãos são reconhecidas, não é, nessa palavra. Os judeus usavam essa palavra e nós vamos encontrar, não é, nos Salmos. Davi louva a Deus, dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade para eternidade. Amém, amém. Bom, eu falei Davi aqui, mas está no Salmo 41, 13. Né? Sempre a gente quer se referir a Davi nos Salmos. Espero que seja. Não é? Ainda, no Salmo 72, 19, diz: bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém, amém. E ainda o Salmo 150, versículo 6, outra doxologia: todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Então, meus queridos,
O apóstolo Paulo louva, agradecendo a Deus com a mesma expressão dos salmistas. Bendito seja Deus. O pronome aqui ele usa, porque ele diz bendito seja o Deus, porque ele vai se referir a Cristo depois. O pronome relativo, o Deus, tem aqui um sentido causal, ou seja, é usada uma vez, em vez de pois e porquê. Então aqui ele está dizendo, né? Bendito seja o Deus, porque ele usou de misericórdia e consolou. Versículo 4. Então esse versículo 3 se liga com o início do versículo 4. É ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. O apóstolo Paulo, diante das calúnias e circunstâncias que ele cercava, suportou-as com ânimo e alegria e atribui a Deus a consolação recebida com gratidão e louvor. O seu principal propósito é engrandecer a Deus pela sua grandiosa bondade, pelo consolo recebido em meio ao sofrimento que ele descreve no texto que nós lemos a seguir, como também o que a igreja passava. A verdade é que Deus é bom. E Deus é digno de todo louvor, no céu e na terra. Paulo, ele observa na sua atitude de louvor o agora, o tempo presente, o que Deus estava fazendo naquele exato momento, naquele lugar, na vida da igreja, no seu ministério. Meus irmãos, como que nós temos que prestar atenção no que Deus está fazendo agora? Deus está construindo a nossa história. Deus está construindo a história da sua igreja no nosso tempo. Paulo estava vivendo no seu tempo, e ele sabia das lutas e dificuldades, mas ele estava dando glória ao bendito Deus. Ele estava louvando a Deus. Mesmo em meio às perseguições, ele escreveu esta carta começando a louvar a Deus. Olha o que diz o capítulo 2, o versículo 4. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Então, Paulo escreve essa carta em meio a muito sofrimento, em meio a muitas lágrimas, mas ele escreve primeiramente adorando a Deus, louvando a Deus, encorajando aqueles irmãos a entenderem os propósitos do Senhor. Por isso, Paulo começa a carta louvando por quem Deus é. E ele faz 3 afirmações sobre quem Deus é. E que essas informações elas são muito importantes porque estão ligadas à nossa salvação, estão ligadas à nossa redenção, estão ligadas ao perdão dos nossos pecados. A primeira afirmação que Paulo faz é que nós devemos louvar a Deus porque Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo louva a Deus, engrandece-o por ser o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, o Cúrios, nosso Rei, nosso governo, nosso soberano, nosso dono. Jesus, nosso Salvador, nosso Redentor, nosso mediador, Cristo, nosso Messias prometido, ungido de Deus. Tudo que Deus Pai prometeu, realiza em Cristo. Por isso que Paulo cita esses nomes, para identificar e nos esclarecer, nos certificar de que o Deus que ele está adorando, o Deus que ele está louvando, é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso ele deve ser louvado e adorado. Paulo sabia que Jesus, em sua natureza humana, era homem, mas na sua natureza divina era Deus. Paulo sabia que ele veio ao mundo encarnado como Filho de Deus, igual a Deus. Paulo sabia, porque Jesus sempre deixou claro que Deus era seu Pai e que ele era igual a Deus. O que isso significa para mim e para você, meus irmãos? Na teologia, significa que Jesus, na sua
deidade, Deus é seu Pai. Seu Deus desde a encarnação, seu Pai desde toda a eternidade. O Filho é eternamente gerado do Pai, a exata expressão do Pai. E Jesus vai dizer, o Filho, eu e o Pai somos um, ou seja, o Filho e o Pai são um só. E aqui Deus está revelando sobre a Trindade. Mateus Henry comenta, abre aspas, Deus é o Pai da natureza divina de Cristo pela geração eterna. Ele é também o Pai da sua natureza humana pela concepção miraculosa no ventre da Virgem. E de Cristo como Deus homem e nosso Redentor pela relação de aliança. E nele, por meio dele, como mediador e sua descendência espiritual. E ele cita Gálatas 3:16, fecha aspas. Paulo, crendo dessa forma, ele se dirigiu a Deus como o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como Paulo, eu e você podemos chamar Jesus de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças ao Senhor Jesus Cristo, que hoje podemos invocar e adorar o nosso Deus como nosso Pai e chamá-lo de Pai Celestial. Por causa de Cristo Jesus, como nosso mediador, que eu e você nos aproximamos de Deus Pai como seus filhos amados. Por quê? Porque Deus Pai vê em mim, você, Jesus, o seu Filho amado. Nós somos escolhidos e predestinados no amado. A obra da redenção foi realizada em Cristo, no amado Filho do Pai, para o louvor da glória de sua graça. Efésios capítulo 1, versículo 6. Somos seus filhos e ele nos ama como ama o seu Filho Jesus. É o mesmo amor. Quando Deus nos observa, ele vê em nós o seu Filho e nos ama como ama o seu Filho. Leia a oração sacerdotal de Jesus em João, capítulo 17, os versículos de 20 em diante, principalmente o versículo 23. E conheça essa relação que há, né, do Pai com o Filho e do Pai com o Filho e conosco agora, comprados e lavados pelo sangue de Jesus. Que maravilha, queridos e queridas. Que privilégio nós recebemos pela graça de Cristo. É isso que Paulo está expressando nessas palavras de louvor. Somos filhos de Deus Pai. Não existe riqueza maior do que esta. Sermos filhos do Pai Eterno. Sermos amados por Ele. Porque Ele amou o seu Filho Jesus. E através de Jesus também nos amou. Paulo exalta e louva a Deus por quem Ele é. Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de Cristo somos amados, fomos regenerados, fomos salvos, fomos adotados. Antes não éramos filhos, agora somos filhos, pela fé no Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Já fomos perdoados, somos confortados, somos consolados, claro, somos filhos de Deus Pai. Temos um Pai que se compadece de cada um de nós. Você já parou para louvar a Deus por sua tão grandiosa salvação? Por Ele ter lhe aceitado como filho? Por Ele ter lhe adotado? Nós estávamos mortos no nosso delito e pecado. Mas foi através do amor do Pai que tem enviado Jesus Cristo. Por Ele ser um Pai amoroso e bondoso para comigo e para você. Ele é digno de todo louvor e de toda glória. Mas a segunda afirmação que Paulo faz é que nós temos que louvar a Deus por quem Ele é, porque Ele é o Pai de misericórdia. Deus é o Pai de misericórdia. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia. O apóstolo Paulo exalta a Deus louvando por esse motivo. Por Ele ser o Pai de misericórdia.
Pai, na língua hebraica, quer dizer aquele que dá origem a. O nosso Pai Celestial que deu origem à misericórdia. A palavra hebraica para misericórdia quer dizer ser gracioso, mostrar favor, ter compaixão. No grego, ter piedade, ter compaixão. A misericórdia é um dos aspectos da bondade, do amor de Deus. Por isso podemos chamar misericórdia ou terna compaixão de Deus por nós. O salmista Davi expressou algo muito importante sobre a misericórdia de Deus, porque ele diz que Deus é rico em misericórdia. Lá no Salmo 5, versículo 7, ele diz: porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa, me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Deus é rico pela riqueza da tua misericórdia. Ainda no Salmo 51, Davi também expressa dizendo que há uma multidão de misericórdias. Estão lá à nossa disposição, porque o nosso Pai é o Pai de misericórdia. Ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, e apaga as minhas transgressões. Salmo 51, o versículo 1. Texto muito conhecido também nosso é do profeta Jeremias, que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Por que Deus faz isso? Por que é grande a fidelidade de Deus com a sua misericórdia? Porque Ele é o Pai de misericórdia. Ele que gerou a misericórdia. A palavra misericórdia descreve o amor de Deus em serviço do homem pecador, da mulher pecadora. Retrata que o Pai sente no seu íntimo por nós, que somos desprezíveis pecadores. Ele sente compaixão, ele sente misericórdia. Compaixão é o amor de Deus que busca o que se perde. Busca aquele que está em direção errada. Se estende em direção ao homem pecador, mesmo sem merecermos. Deus, pela sua compaixão e misericórdia, transforma o homem numa nova criatura. Reverendo Hernandes comenta: misericórdia é um atributo moral de Deus que o leva a não dar ao pecador o que ele merece. Merecemos seu castigo, merecemos a sua ira, mas ele nos dá sua graça imerecida. Que maravilha! Que verdade linda! Que amor grandioso Deus demonstra através da sua misericórdia, da bondade. Paulo adora, louva a Deus por quem Ele é. Deus é o Pai de misericórdia. Ele louva porque mesmo em meio às situações adversas em que se encontrava, podia olhar para o Pai de misericórdia, que lhe concedia compaixão e graça para suportar. Você já parou hoje para agradecer e louvar a Deus pelas suas misericórdias sobre a sua vida? Elas são a causa de não sermos consumidos. Se ela não se renovasse sobre nós, nós pereceríamos. Mas ela se renova a cada manhã. Mesmo sem merecermos, Deus cuida de nós. Mesmo sem você merecer, Deus cuida de você. Isso é misericórdia. Isso é compaixão. Isso é bondade. Mas Paulo ainda faz uma terceira afirmação. Ele louva a Deus por quem Ele é. Ele é o Deus de toda consolação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Aqui nós chegamos ao assunto principal da doxologia de Paulo e também da carta, como referimos aqui na narração, na exposição inicial. Ele afirma que Deus é a origem que brota todo tipo de consolo, todo tipo de ajuda, todo tipo de encorajamento.
E ainda nos certifica que a graça de Deus é o meio pelo qual é derramada toda a consolação sobre nós, porque a misericórdia está ligada com graça, com o amor de Deus. Paulo louvou a Deus porque Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Pai de misericórdia e porque Ele é o Deus de toda consolação. Deus aqui é o sujeito que consola, que traz o conforto para nós nos momentos de tristeza, de angústia, de abalo. É Ele que conforta, é Ele que reanima-nos. E aí é por isso, irmãos, que há a importância de nós nos prostrarmos diante de Deus, em oração, em louvor, porque é nessa hora que Deus, através do Espírito Santo, nos consola. Somente o Deus Todo-Poderoso é o agente ágil, ativo de toda a consolação. Todo dia, toda hora, todo momento. A palavra no original grego para consolo relata o ato de permanecer ao lado de uma pessoa para encorajá-la durante o período do sofrimento. Então, não há sofrimento que Deus não possa consolar. Não há tristeza que Deus não possa tirar. Não há angústia que Deus não possa tratar e confortar. O nosso Deus é o único digno de todo louvor. A primeira razão porque o apóstolo Paulo louvou e adorou a Deus foi por quem Ele é. Paulo afirmou que o nosso Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Pai de misericórdia e Ele é o Deus de toda consolação. A nossa gratidão deve ser constante todos os dias pelos seus poderosos feitos e por todo o seu cuidado para conosco em Cristo Jesus, mesmo que seja nesse tempo de crise como a de então, como a que nós passamos agora, mas a nossa atitude deve ser de louvor constante, de gratidão sincera, todos os dias, todos os momentos ao Senhor, porque nós dependemos totalmente dele. Você tem aproveitado todas as manhãs para agradecer ao Deus bendito pelos seus feitos, pelo cuidado que Ele tem com você, por Ele ser o Pai de misericórdia, por Ele enviar o seu Filho, o único Filho, para nos salvar, para salvar você. Se fosse só você, Ele teria enviado seu Filho para morrer por você. Por Ele ser o Deus de todo consolo, o Deus de todo conforto, o Deus que traz refrigério, mesmo em meio a essa pandemia. Você tem entendido isso? Você tem parado para louvar a Deus, agradecer ao Senhor por isso? Se não, pare. Engrandeça, exalte, louve e adore a Deus por sua grandiosa bondade para contigo, para conosco. Se prostre diante do Senhor. Adore, louve. Paulo poderia, como foi citado aqui, começar a sua carta falando das dificuldades, do sofrimento, das aflições, das adversidades. Mas ele começa a sua carta louvando e adorando ao Senhor. Que a nossa semana comece assim, adorando, louvando ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Continuamos no próximo domingo, se Deus nos permitir. Vamos orar? Feche os seus olhos aí onde você está. Ó Deus amado, querido Pai. Obrigado, ó Deus, pela vida do apóstolo Paulo. Obrigado, Senhor, porque ele viveu num tempo diferente de nós, mas foi um homem usado por Ti, inspirado por Ti, dirigido pelo Teu Espírito Santo para escrever essa carta à igreja de Coríntios e chegar até nós, Senhor. E hoje nós podemos ser alimentados pela Tua palavra e reconhecer que devemos louvar a Ti, ó Deus, por quem Tu és. E Tu és, Senhor, o Pai de misericórdia, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus de toda consolação. Senhor, isso fortalece a nossa fé, isso fortalece a nossa caminhada cristã, porque nós podemos depositar toda a nossa confiança em Ti, toda a nossa angústia nas Tuas mãos, todas as nossas preocupações em Ti, Senhor. Nós podemos buscar o refrigério, o consolo em Ti.
Cuida, Senhor, da nossa vida. Cuida da tua igreja, Senhor. Cuida de cada pessoa que nos ouve nesse momento. Que o teu Espírito Santo traga um batismo de paz, de consolo. Que o Senhor tire a alegria, a tristeza e coloque a alegria, coloque o prazer da gratidão, do louvor nos seus lábios. Pai, nós pedimos isso para todos nós. No nome bendito, amado e querido de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre a tua vida e sobre a tua casa, desde agora e para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Queridos, ficamos por aqui. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Eu quero aqui agradecer a Sônia, o presbítero Rafael, o irmão Afonso, minha esposa Cleia, o presbítero Jean, Thaís Profino, Guilherme Oliveira, nosso diácono, a irmã Grazi, o irmão Ronaldo Pérez, a esposa, ao nosso irmão Diogo, família, a Dayara, esposa do presbítero Rafael, a irmã Vanilde, o presbítero Jean, William Negri, nosso irmão, Deus abençoe, Ednilson Pardal, Deus abençoe. Que nós possamos, irmãos, ter uma semana abençoada, William Zimone também, Deus abençoe, e que possamos estar orando uns pelos outros, né? Esperando em Deus que coisas melhorem, para que logo, logo possamos estar reunindo, ceando junto, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Uma boa semana, um grande abraço a todos vocês.